Olá pessoal, vamos continuar então aqui com os exercícios sobre regra da cadeia. Vou trazer aqui um pouco diferente também, né? Então, se m é igual a x vezes e elevado a y menos e ao quadrado, com x igual a 2 vezes u vezes v, o y igual a u menos v e z igual a u mais v, então, determine a derivada parcial de m em relação a u e a derivada de m em relação a v, quando u igual a 3 e v igual a menos 1. Então, isso aí já são as derivadas parciais já calculadas em um ponto específico. Bom, a primeira coisa que é se perceber, novamente, né, é que aqui você tem uma m, agora é uma função de 3 variáveis, onde cada variável depende de 2, né? Então, aí a m é uma função x que depende de u e v, y que depende de u e v, e z, uma função que depende de u e v. Então, a gente precisa determinar, então, determinar as derivadas parciais de m em relação a u e em relação a v, usando a regra da cadeia, né? Então, a primeira coisa a se perceber é que a derivada de m pela regra da cadeia, né? Derivada de m em relação a u, ela acaba ficando derivada de m em relação a x vezes derivada de x em relação a u, mais derivada de m em relação a y vezes derivada de y em relação a u, mais a derivada parcial de m em relação a z, vezes a derivada de z em relação a u. E a derivada, vamos fazer tudo já? Derivada de m em relação a v, isso aqui é a derivada de m em relação a x, vezes a derivada de x em relação a v, mais a derivada de m em relação a y, vezes a derivada de y em relação a v, mais derivada de m em relação a z, vezes a derivada de z em relação a v. Então, são bastante derivadas aí para a gente calcular. Bom, vou começar com as derivadas de m em relação a x, y e z, que são relativamente fáceis aqui, né? Então, a primeira coisa aqui é a derivada de m em relação a x, olhando para a nossa equação ali, a gente tem x vezes z elevado a y menos z ao quadrado, né? Y e z são encarados como constantes, né? Então a gente deriva só o x e acaba ficando e elevado a y menos z ao quadrado. A derivada de m em relação a y, também não é difícil, o x e o z são encarados como constantes, a gente deriva só em y, né? Então fica x vezes e elevado a y menos z ao quadrado vezes a derivada do que está elevado aí no e, que dá 1, né? Então continua x elevado a y menos z ao quadrado. E a derivada de m, né, em relação a z, isso fica x vezes e elevado a y menos e ao quadrado, vezes a derivada que está em cima, que fica menos 2c, né? Ou seja, a derivada então fica menos 2x vezes z elevado a y menos z ao quadrado. Então essas são as três derivadas de m em relação a x,
aqui em relação a y e essa de baixo em relação a z. Vamos buscar então as derivadas de x, y e z em relação a u e v. Aqui então, vou só escrever aqui que o x ele é, mudando aqui, 2uv. 2uv. O y ele é u menos v e o z u mais v. Então, u menos v e o z é igual a u mais v. Então, a derivada parcial de x em relação a u, ele é a v é encarada como uma constante, deriva só em 1, então fica 2v aqui. A derivada de y em relação a u, ele fica 1. E a derivada de z em relação a u também dá 1. E aqui eu vou escrever a derivada de x em relação a v, isso fica 2u. Derivada parcial de y em relação a v, menos 1. E a derivada parcial de z em relação a v também dá 1. Então, a conclusão que a gente chega é que a derivada parcial de m em relação a u fica, vou colocar aqui, derivada de m em relação a x e elevado a y menos z ao quadrado, vezes a derivada de x em relação a u, que é 2v, mais a derivada de m em relação a y, x elevado a y menos z quadrado. Então, a gente fica com x elevado a y menos z ao quadrado. Vou botar aqui a escrita. Então, é e elevado a y menos z ao quadrado, vezes a derivada de y em relação a u, que é 1, mais a derivada de m em relação a z, menos 2xy, menos 2xz elevado a y menos z quadrado. Já vou colocar um menos aqui. Menos 2xz elevado a y menos z ao quadrado, vezes a derivada do z, que é 1. Então, aqui é vezes, né? Eu vou manter assim, não vou trocar por u e v, vocês vão ver que vai ficar mais fácil. Então, a derivada de m em relação a v fica as mesmas derivadas aqui em relação a x, y, z, então ficou e elevado a y menos z ao quadrado, vezes aqui muda dx dv, então fica 2u, mais x elevado a y menos z ao quadrado, vezes aqui a dy dv, que é menos 1 aqui, na verdade, e menos 2xz elevado a y menos z ao quadrado, vezes 1. Que aí é dz dv, né? Então, essas são as, vou colocar em verde aqui, as derivadas parciais de m em relação a u e m em relação a v. O que a gente precisa agora é calcular o x e o y no ponto. Então, a gente substitui nessas equações e obtém, né?
derivada de m em relação a u e derivada de m em relação a v no ponto 3 e menos 1, né? Aqui no caso, vou escrever, o que nós queremos aqui é calcular no ponto u igual a 3 e v igual a menos 1, né? Lembrando. O x de 3 menos 1, ele fica 2 vezes u, que é 3, vezes v, que é menos 1, né? Ou seja, 2 vezes 3, 6, menos 1 dá menos 6. O y de 3 e menos 1, ele é u igual a 3 menos 1, ou seja, é 4. E o z de 3 menos 1, ele é u igual a 3 e v igual a menos 1, né? Ou seja, o z é 2. Então, o que a gente vai fazer é substituir todos esses valores em derivada de m em relação a u e derivada de m em relação a v. Então, vamos lá. Derivada de m em relação a u. Isso é igual, vamos lá, né? E elevado a y, que é 4, eu vou colocar aqui os valores antes, a gente substitui. Então, o x tem que ser igual a menos 6, y igual a 4, o z é 2, o é 3 e o v menos 1. Então, todos esses valores. Então, a derivada parcial de m em relação a u em 3 menos 1 fica elevado a y menos z quadrado, y é 4, menos z ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vezes 2v, 2 vezes menos 1, mais, vamos lá de novo, x elevado a, que a gente já sabe, né? O x é menos 6, elevado a 4 menos 2 ao quadrado, é sempre igual, né? Aqui, 2 ao quadrado, não vai mudar, vezes 1 mais, que é menos na verdade, né? Menos 2xe, menos 2, o x é menos 6, o z é 2, elevado a 4 menos 2 ao quadrado, vezes 1. Ou seja, tudo isso aqui elevado a 4 menos 2 ao quadrado, que 2 ao quadrado dá 4, né? Então, dá 4 menos 4, 0, dá 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Aqui tudo dá 1, né? Elevado a 4 menos 2 ao quadrado sempre dá 1, né? Menos 6 vezes 1 vezes 1, menos 6. E esse último é menos 2 vezes menos 6, dá mais. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6, 12, 24. A gente obteve, então, menos 2, menos 6, mais 24. Isso, então, dá 24 menos 8, que dá 16, né? E a derivada parcial de m em relação a v em 3 e menos 1, a diferença está nas duas primeiras e o final é igual, né? Então ficou elevado, mesma coisa, né?
elevado a 4 menos 2 ao quadrado, vezes 2 vezes aqui 2u, u é 3, então 2 vezes 3, mais, novamente, x elevado a y menos c quadrado vezes menos 1, então ficou menos 6, elevado a 4 menos 2 ao quadrado, vezes menos 1 aqui agora. Menos 2 vezes menos 6, vezes 2, elevado a 4 menos 2 ao quadrado, vezes 1. Pulando tudo isso aqui, o e 2 ao quadrado dá 1, né? Então, todos os elementos com e dão 1. 2 vezes 3 dá 6. Menos 6 vezes menos 1 dá 6 também. Menos 2 vezes menos 6 dá 12, vezes 2 dá 24. Então, deu mais 24 daqui. Então, isso deu 24 mais 6, 30, mais 6, 36. Então, logo, a derivada de m em relação ao no ponto 3 menos 1 é 16, e a derivada parcial de m em relação a v, calculado no ponto 3 menos 1, deu 36. Então, esse é um exemplo com um exercício, né, do cálculo das derivadas avaliado num ponto. Então, vou fazer um teórico aqui. Isso aqui é bem conhecido na realidade. Esse daqui é o que a gente chama de teorema da função implícita, simplificado aqui. Então, a gente aqui tem uma z, uma função de xy, então z é uma f de xy, definida implicitamente aí pela equação f de xyz igual a zero, para todo xy domínio da f. Então, mostra que se f pequena e a f grande são diferenciáveis, então a derivada de z em relação a x é menos a derivada dessa f grandona em relação a x, dividido por derivada parcial de f grandona em relação a z, e a derivada de z em relação a x é igual a menos a derivada da f grandona em relação a y, dividido por derivada de f em relação a z, desde que a derivada de f em relação a z seja diferente de zero. Aqui está um pouco misturado as notações, mas é a mesma coisa. Aqui é quase que uma derivação implícita também, né? Aqui, então, note que a f de x, y, z, isso daqui é a f de x, y, aqui a z é f de x, y, mas eu posso escrever assim, né? Z de x, y, que dá no mesmo. Isso igual a zero. Então, pela regra da cadeia, né? Regra da cadeia, o que a gente tem? Que se eu derivo essa f grandona, né, em relação a x, vou colocar f de x, y, z mesmo, isso daqui é a mesma coisa que derivar a f em relação a x, vou colocar fx para simplificar, vezes a derivada em relação a x de x, da variável x no caso, mais derivada de f em relação a y, vezes a derivada em relação a x da variável y, mais
a derivada de f em relação a v, vezes a derivada de z em relação a x, aqui a z é função de xy, né? Então a derivada de z em relação a x mesmo. Isso aqui, a derivada do outro lado é sempre zero, né? Isso aqui é 1 e esse aqui é zero. Isso implica, então, que o que a gente obtém é que o fx mais fz derivada de z em relação a x, isso é zero, né? E se fz é diferente de zero, isso implica, então, que a derivada de z em relação a x, a gente passa o f de x para o outro lado e passa o fz de z dividindo, né? Fica menos fx dividido por fz. Então, essa primeira parte é demonstrada. A segunda é análoga, né? Mas eu vou fazer. Novamente, né? Novamente, pela regra da cadeia. Regra da cadeia. O que a gente tem é que a derivada em relação a y de f de x, y, z, isso aqui é a derivada de f em relação a x vezes a derivada em relação a y de x, mais a derivada de f em relação a y vezes a derivada de y, a variável, né, em relação a y, mais a derivada, vou colocar a mesma notação, né, derivada de f em relação a z vezes a derivada de z em relação a y, né? E a derivada do outro lado é zero. Bom, agora isso daqui é zero, isso daqui é 1, e o que a gente obtém aqui é que fy mais fz derivada de z em relação a y, isso aqui é zero. E aí que se f de z é diferente de zero, isso implica, então, a gente passa o f de y para o outro lado, divide por f de z, a gente obtém, então, que a derivada de z em relação a y, isso aqui é menos f de y dividido por f de z. Então, são as derivadas parciais quando nós temos uma função dada implicitamente dessa maneira, aí, como a f de x, y, z, onde a z também é uma função de x, y. Então, vamos tentar fazer uma aplicação disso nesse exercício aqui. Use o exercício anterior para determinar a derivada de z em relação a x e de z em relação a y, onde o x, y, z é igual ao cosseno de x mais y mais z. Bom, a primeira coisa aqui, então, para usar a anterior, a gente olha e percebe aqui que a gente tem que ter uma função f maiúscula aqui que depende de x, y, z igual a zero, né? Evidentemente, né? A gente passa o cosseno para um lado ou x, y, z para o outro lado, a gente obtém uma função aqui, né? f de x, y, z, eu vou passar o cosseno mesmo, né? A gente obtém, então, x, y, z menos cosseno de x mais y mais z igual a zero, né? O exercício anterior a gente provou que a derivada parcial de z em relação a x, isso daqui é menos fx sobre fz, né? E a derivada parcial de z em relação a y, isso daqui é menos fy dividido por fz.
Derivada parcial de f em relação a y, dividido pela derivada parcial de f em relação a z. Bom, vamos achar as derivadas de f em relação a x, y, z, né? Então, a derivada de f em relação a x, onde a f é essa dada aqui em cima, né? Deriva em relação a x, fica com yz, derivada do cosseno dá menos seno, né? Então, ficou mais seno de x mais y mais z, vezes a derivada do de dentro, que é zero. A gente está encarando agora a derivada de f em relação a x, y, z. A derivada de f em relação a y, aqui, fica x vezes z, mais seno de x mais y mais z. A mesma coisa, né? Derivo o cosseno dá menos seno, vezes a derivada de dentro em relação a y, que é 1. E a derivada de f em relação a z, aí deriva x, y, z em relação a z, fica xy mais aqui seno de x mais y mais z. Bom, disso aqui, então, que a gente conclui, então, é que a derivada parcial de z em relação a x, isso daqui é menos f de x sobre f de z, né? O f de x é yz, mais seno de x mais y mais z. E a derivada de f de z é x vezes y mais o seno, né? xy mais seno de x mais y mais z. E a derivada parcial de z em relação a y é menos f de y, x vezes z, mais o seno de x mais y mais z, dividido por x vezes y mais o seno de x mais y mais z. Então, essas são as derivadas parciais de z em relação a x e z em relação a y, dada implicitamente, evidentemente. Então, esses são alguns exercícios sobre regra da cadeia. Então, até a próxima.